Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo maravilhoso. Hoje, o Coisas da Minha Cabeça é um tema polêmico, mas importante aqui para a gente analisar um caso que teve repercussão nacional. Como uma falsa acusação ela pode destruir a vida de alguém e como a mídia e como as pessoas são induzidas a acreditar em mentiras. Beleza? Esse caso é um caso que eu estava de olho há muito tempo que eu estava analisando que os fatos não batiam. E que bom que as provas estão vindo à tona. Hoje o react aqui é do canal Traje Cômico. Um abraço aí pro Wagner, que também estava apurando o caso. Então eu vou fazer um react de um react. Então eu não vou ficar pausando o vídeo, porque no final eu vou fazer aqui as minhas considerações finais. Beleza? Então, atenção para esse caso que é muito importante. Vamos pro react. Deixa aquele like para fortalecer e bora destrinchar as principais reviravoltas deste que pode ser o caso Johnny Depp Tupiniquim. Eu já fiz vídeos sobre o caso Márcio Smelling há algum tempo aqui no canal, já apresentei um pouco dos dois lados, mas hoje nós iremos nos aprofundar muito mais, porque trarei até vocês o incrível trabalho jornalístico realizado pelo Ricardo Feltrin. Eu já tive o prazer de conversar com o Feltrin lá no canal do Mafinha, mas eu acho que é importante deixar também esse caso registrado e atualizado aqui no canal, para levar a verdade para ainda mais pessoas. Hoje a gente vai reagir aos highlights da entrevista que o Feltrin deu lá no canal Caixa de Pandora, canal incrível de uma das primeiras damas da Liga Nerdola. Então já fica aí a recomendação para você que se interessa por conteúdo aí envolvendo True Crimes. Caixa de Pandora é um canal excelente que costuma cobrir esse tipo de caso. Mas para quem quiser ir atrás de todos os detalhes mesmo sobre esse caso do Márcio Smelling, eu recomendo que assim como eu se inscreva no canal do próprio Feltrin, porque com certeza absoluta, ele foi o jornalista que realizou a melhor e maior cobertura sobre esse caso. Podem vir aqui nas playlists do canal dele e encontrar a playlist do caso Calabresa e Melling. Só para vocês terem noção, são 138 vídeos. Pessoal, se vocês quiserem saber um pouco mais do caso, vá lá no canal do Feltrin. Feltrin também está cobrindo o caso, fez um trabalho brilhante aí. Então, se você puder também dar essa força lá para entender mais do caso, eu convido vocês a fazerem isso. Bora retornar. Então eu realmente garanto que vocês não vão encontrar em lugar nenhum da internet uma cobertura tão ampla e tão bem feita quanto essa realizada pelo Feltrin. E é interessante dizer que num primeiro momento o Feltrin ficou do lado da Calabresa. Ele fala isso também nessa entrevista que nós vamos ver, mas ele rapidamente começou a encontrar algumas inconsistências na história das moças e como um bom jornalista, como um jornalista sério, ele decidiu ir atrás da verdade. E uma vez que percebeu que a história dela estava toda esburacada, mais uma vez, como um jornalista sério deve fazer, ele se retratou das suas primeiras publicações e começou a passar adiante uma versão muito mais rica, muito mais bem detalhada, muito mais precisa sobre o caso Melling Calabresa. Então, sem mais delongas, vamos conferir a entrevista. Se vocês procurarem, vocês vão ver que eu fiz 2 textos descendo a lenha no Márcio Smelling. Logo que eu escrevo esse livro, esse texto, uma pessoa de alto escalão da Globo, que não fala comigo nunca, nem me conhece, lê, mas nunca entrou, essa pessoa entrou em contato comigo. Isso logo no primeiro texto que eu escrevi. Ele falou assim, Feltrin, já estranhei ligar, né? Ele falou, você tem certeza disso que você está escrevendo? Eu falei, olha, fulano, eu conheço a Globo, existiu diretores predadores sexuais aí dentro, todo mundo sabe, aquela história do quartinho do boy, do não sei o que, é real. É real. Era, né? Não existe mais. E todo mundo ali do meio sabe. Todo mundo sabia. Não, e tinha, olha, Giovana, tinha pervertidos ali dentro mesmo. Eu soube de ator jovem que perdeu o papel porque não quis sentar no colo do cara que, sabe, perdeu o papel em Malhação. Novelista que convidava jovens atores para ir na casa dele jantar para discutir o personagem. E é tipo uma regra ali dentro. Não, era um negócio bem baixaria mesmo. Tá. Eu até tenho um texto que fala sobre isso, um vídeo que era sobre a era dos predadores dentro da Globo. E o curioso é que não tinha queixas de héteros. Era muito mais forte o assédio contra atores e atrizes gays ou lésbicas. Eu não sei porquê. Seguindo. O Globo é um histórico de assédio, né? Ele falou assim, olha, faz 1 ano que essas mulheres estão fazendo uma pressão enorme dentro da Globo, tem reclamação delas. Elas estão pressionando outras mulheres a entrar nessa acusação. Estão passando trator aqui e ninguém está aguentando mais elas. Então, se liga. Ele falou assim, tem muita mulher defendendo o Márcio Smelling. 2 coisas que me assustaram. Eu falei, primeiro, quando tem uma acusação de assédio, pode pensar, Roger Abdelmaci, Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein, João de Deus, as vítimas brotam de todo lugar. Porque como a pessoa foi exposta, ninguém mais precisa ter medo dela.
Então, assim, e aí eu comecei a achar estranho. Falei, mas espera aí, por que as mulheres estão intimando outras a entrar na acusação? Não precisaria, você acha, na sua opinião? Não tinha sentido para mim. Entendi. E aí eu fui para o Rio, foi a primeira vez que eu fui para o Rio, já em janeiro, fevereiro de 2021, logo depois da matéria. Tem um monte de fonte na Globo, né? Consegui uma pessoa que era ligada ao jornalismo que já fez artes dramáticas. E ele começou a me explicar algumas coisas. Eu comecei a saber, por exemplo, que essa pessoa que estava intimando todas as outras, era a Verônica Debon, tinha sido namorada do Mery. Aí eu começo a descobrir também que a Calabresa tinha denunciado ele primeiro por assédio moral e não assédio sexual. E aí comecei a juntar as coisas, começou a ficar um negócio meio assustador. Isso no primeiro semestre de 2021. Aí, ó, foi percebendo que a história das mulheres estava cheia de furos e os primeiros sinais suspeitos já foram aparecendo, né? Como ele falou, inicialmente, por que as mulheres precisaram se organizar e fazer pressão para que outras fossem denunciar também, né? Geralmente, um caso como esse, onde o cara é um grande predador sexual, como o Feltrin muito bem colocou, as vítimas naturalmente aparecem e começam a se manifestar no momento em que a figura é exposta. E acho que o sinal mais claro de que essa história tá esquisita é descobrir que a pessoa que encabeçou as falsas acusações chegou a ter um relacionamento sério com o cara, né? Chegou a namorar ele. A acusação de abuso sexual saindo de dentro de um relacionamento é sempre algo para se desconfiar muito fortemente. Ah, mas não é impossível que um namorado abuse da namorada. Ok, não é impossível, mas é realmente muito improvável. Afinal, um relacionamento indica um grau elevadíssimo de intimidade. E como a gente vai ver ao longo desse vídeo, realmente havia muita intimidade entre o Márcio Smelling e as mulheres que começaram a acusar ele, né? Então vamos prosseguir aqui. Eu ouvi tantos absurdos e quando chegou, acho que no começo do segundo semestre de 2021, lá para agosto, eu fiz um outro vídeo no UOL falando que eu me arrependia já de ter feito aqueles textos. Eu já sabia que estava tudo errado, mas não tinha, eu só tinha testemunhas. Daí comecei a falar com pessoas, a pessoa falou assim, olha, eles frequentam a casa um dos outros, eles fazem peça um com os outros, eles ficam, a Calabresa beija um monte de câmera em todas as festas, todo mundo sabe disso, o Arinê saía com outras mulheres, você falou, então todo mundo se beija, e a mulher que está acusando ele principal é a ex-namorada dele. E aí foi fazendo isso, eu fui começando a descobrir mais coisas, até que eu, depois de um ano e meio, eu consigo... Bom, aí você já consegue ver que a Globo é um grande carnaval fora de época, né? Todo mundo se pega, todo mundo se beija e ninguém é de ninguém e eles estão num relacionamento, mas o relacionamento é meio aberto porque o namorado fica com as atrizes e a namorada fica com os atores e com os câmeras e com todo mundo. É uma loucura digna de bloquinho de carnaval mesmo. Realmente era um carnaval fora de época. Era pegação pra lá e pra cá. E a Dani Calabresa tava bem longe de ser uma santinha que estava sendo abusada pelas pessoas ali do núcleo de humor. Não, ela frequentemente, segundo o Feltrin, chegava até a usar o seu status, o seu destaque, a sua relevância pra ficar com os câmeras, com pessoas abaixo dela na hierarquia, com atores que estavam recém chegando. Vamos combinar que não só é uma conduta bem incompatível com esse status de vítima, como na verdade, talvez aí seria possível até dizer que ela mesma estava cometendo o assédio, já que ela ficou com pessoas abaixo dela na hierarquia que se mostraram desconfortáveis ou receosas com a situação. Mas vocês vão ver, o Feltrin vai contar um pouco sobre isso. Quando eu chego com as mensagens, tinha a mensagem da Calabresa, tinha a mensagem da Verônica Debon e tinha mais um monte de informação que os autos tinham provas. Por exemplo, a Calabresa falou que ela foi proibida pelo Melling de ir para o canal GNT. E lá nos autos eu tinha um e-mail do DA, Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico da Globo, puta da vida, o DA, a chefe, porque a Calabresa aceitou fazer 2 programas na GNT sem falar com ela, obrigação, e nem falou com os chefes. E o Merlin nem era o chefe direto, era o tal do Farias. Daí eu comecei a ver, começou a desmontar todas as histórias, e os autos desmontaram essa história. E quando eu chego com isso no UOL, aí eu começo a sentir muitos problemas. Dentro da empresa, dentro da UOL. Dentro da redação. Então nós acompanhamos aqui o momento da descoberta, né? Depois que descobriu que a história aparentemente era meio que uma fanfic, e aí como um bom jornalista quis levar a verdade à tona, alguns problemas começam a aparecer no caminho do Feltrin. Como será que a imprensa lida com uma história de abuso? Várias mulheres relatam que um cara de muita influência na Globo estava utilizando essa influência para explorá-la sexualmente. A imprensa cobre isso, dá destaque para isso, e depois de um tempo os furos na história começam a aparecer. Talvez essa não seja mais uma história de abuso dentro da Globo, mas sim mais uma história de falsa acusação. A gente sabe, a grande mídia não costuma ser muito simpática com esse tipo de tema. Mas não vai mesmo. O Feltrin experimentou isso na pele. 3 meses depois que sai a matéria Piauí, finalmente consegui uma entrevista com o Melling, desde que fosse por escrito. Consegui num vídeo, estava com o advogado dele.
Foi quando eu pedi para ele as mensagens, porque não tinha nenhuma proibição. Falei, me dá essas mensagens, vamos expor, se você tem mais mensagens. E o advogado dele, Dr. Juca, não quis, né, José de Oliveira. Ali, quando eu consegui a entrevista, demorou um dia para o UOL desembargar essa entrevista. Desembargar significa estar com o chefe tem que decidir a hora que eu publico. Isso não é comum, isso não acontece. Absolutamente incomum, isso não existe, porque assim, quando você tem uma acusação grave, não interessa qual criminoso, se o jornalista consegue ouvir o outro lado, isso é a base do jornalismo. Não interessa que ele seja um criminoso, não interessa que seja um bandido, não interessa. Todo mundo quer tentar entrevistar, tentou entrevistar todos os bandidos do mundo. Então, por que esse... Quer dizer, agora o STF tá achando isso aí ruim, né? Porque tá querendo responsabilizar a imprensa por falas supostamente mentirosas de um entrevistado. O que é complicado, porque justamente em casos como esse, onde você quer escutar, né, a versão do criminoso ou do acusado, você corre um grande risco de que algumas coisas ditas por ele sejam mentiras. Ou em casos, vamos falar sobre as declarações das mulheres que estavam ali acusando o Mellin. Toda a mídia que reverberou algumas partes dessa acusação compartilhou mentiras. Se ela faz isso com todo mundo, né? Se teve esses beijos aí, teve o marido dela com câmera, tem uma hora que ela fala, acho que para aquele Luiz Miranda, que o Mellin tinha mostrado o pênis para ela. O Luiz Miranda falou isso, né? Então, o que ele não fala é que ela fala isso morrendo da risada. Sim. E ela mesma pergunta para a amiga, aquela amiga Maíra Peraza. É Maíra Perazzo, que é amiga dela. Maíra que... Cota, lembra? E Maíra Peraza. Isso. Como que era, se ela tinha gostado do pênis. Né? Tanto gostou que depois volta de um mês para dormir com ele. Então toda essa história, o que é curioso, essa história desaparece na polícia depois. Elas vão desaparecendo com essa história. Por exemplo, na revista Piauí tinha claramente a história que o Mellin invadiu um camarim, que estava calabresa de roupão, que ia gravar de maiô, e ele olha para ela e fala, deixa eu ver, te dar uma conferida. Isso não existiu. Eu consegui a documentação e a foto disso. Isso não foi na Globo essa gravação, foi na praia do Grumari, a quase 20 quilômetros da Globo. E ele não estava lá, porque tem a relação de todo mundo que estava nessa gravação. Ele não estava lá. Eles nem chegaram... Você vê, algumas mentiras foram desmentidas de uma maneira bem convincente. Assim, tipo, assim, não tem muito o que você falar. A Calabresa simplesmente disse que o cara estava num lugar onde ele não estava. E que está lá, documentado, registrado. Com a Star na Globo aquele dia, então? Nem chegaram a Nenhum deles. Não, e o pior é que isso não está na petição. Isso só sai na Piauí. E o que é curioso na Piauí é que quando eu começo a ler a Piauí e leio a petição, a Mayra Cota... Para quem não sabe, a Piauí é uma revista, tá? É uma revista que está cobrindo o caso. Então, para fique claro para vocês. A ordem da matéria da Piauí é basicamente a ordem da petição. Então, a matéria da Piauí foi feita baseada naquilo. Basicamente, ali o que ele quis dizer foi que vazaram a petição para Piauí utilizar como base para escrever toda a sua matéria, né? Foi calculado, foi planejado para jogar isso na imprensa. Agora vamos ver o que o Feltrin tem a dizer sobre a Globo, né? Nesse caso todo. E por que você acha que a Dani Calabresa foi a primeira a encabeçar esse movimento? Em 2020, antes da revista Piauí, depois que ela faz essa denúncia, lembra, lá para outubro ela denuncia ele por assédio moral. Sim, foi. Depois que ele nega aquele programa que ela queria fazer com o Vitor ela já achava que ele tinha proibido ela de fazer os programas da GNT, estava errada. Aí ela acha que ele proibiu ela de fazer o Fora de Hora porque estava perseguindo ela. E na verdade são redatores que se juntaram e falaram... Você vê, ela ainda ficou bolada com o cara porque achou que ele tava cortando as asinhas dela, mas nem foi ele. Ainda jogou pra cima do cara uma culpa que nem era dele. Culpa, né? Dela, enfim, tá fracassando na sua carreira. Decidiu responsabilizar o Mellin, tacar pra cima dele. E o pior de tudo é que foi recompensada, né? Porque, de fato, a carreira dela ascendeu depois disso. A Globo ficou com medo, ficou preocupada, e aí decidiu dar até um quadro pra Dani Calabresa no BBB. Então, nesse caso, pra ela, super valeu a pena acusar o Mellin de tudo isso. Ela tava fracassando na emissora, talvez em breve já estaria levando um pé na bunda, mas não, ela ficou. O Mellin é que levou o pé na bunda, e a Calabresa ainda começou a ganhar destaque em programas, né, os programas de maior audiência da emissora. Gente, porque ninguém tá aguentando ela. E aí que ela vai acusar ele de assédio moral. Primeiro de assédio moral. Aí eu já falei algumas vezes que se eu fosse da Globo, a hora que chega um funcionário acusar um chefe de assédio moral, e a Globo tem todos os documentos lá, tem lá o e-mail que eu tenho, tem lá a testemunha dos redatores, tem todo mundo. A Globo não tomou nenhuma atitude, então a partir daí a Globo passa a ser responsável por tudo mais que aconteceu. Porque ela acusou ele de assédio moral só por ela ter ficado fora de um programa. Mas se ele era chefe dela, ele tinha essa permissão de... Ele nem fez isso, porque quem tirou ela dos programas da GNT não foi ele, e quem tirou ela do Fora de Hora foi ela mesma. Ninguém aguentava mais. Mas de toda forma ele teria essa prerrogativa, então de fato você vê que tem uma funcionária que está sendo desonesta, né? Só está pensando ali no seu próprio interesse e está acusando
uma outra pessoa que trabalha ali na empresa por causa do seu fracasso profissional. Mas aí a gente entra naquele problema, né, do feminismo estrutural, porque a Globo fica numa posição complicada, né, onde ela precisa ficar do lado da mulher, porque senão, meu Deus, né, olha só que machista que é essa empresa. Quando tem um problema entre um homem e uma mulher dentro da emissora, a Globo fica do lado do homem, não pode. Então, mesmo que a mulher tenha sido uma víbora, ainda assim precisa dar um jeito de defender, ficar do lado dela, né. A pessoa. E aí você ainda vai a denunciar? E aí que surge Verônica Debon e Bárbara do Vivier. Uma com ódio, né, que fala que foi manipulada e tem essas histórias ridículas, né, dela. Ah, ele me obrigou a fazer isso. Ah, e no dia que a gente transou, ele inventou um grupo de discussão. Aquele grupo que foi ela mesma que fez. Não, e agora parece que foi na polícia falar que não, ela se enganou. A Globo chamou várias testemunhas que estavam lá. Inclusive um cara que filmou a festa. E detalhe que essas queixas elas foram todas sendo retiradas, tá? Eu nem sei quais que ainda se mantêm no processo atualmente, mas eu sei que várias delas já foram retiradas. Enfim, esse processo acabou virando realmente uma esculhambação completa. Tem filmagem disso. A cabeça arranca a camisa dele, do Melly. Fiquei sabendo. Então, tá lá. Ela admite isso pro juiz. Quando a Globo... A mulher abusada arrancou a camisa do abusador. Parece muito, muito plausível mesmo, hein? Cara, sério, eu falo, quanto mais você fica sabendo dos detalhes, dos bastidores, mais surreal essa história vai ficando. Ouve e fala assim, gente, não aconteceu nada disso. Ouve a outra, não aconteceu nada disso. Não aconteceu... Cara, demite. Você tá mentindo. Depois mete o processo. Você quer processar a Globo? Você acha que o processo da Dani Calabresa ia ser... Talvez o receio da Globo foi... A lacração. Ficar aparecendo que eles estão defendendo o homem. Não pode defender o homem, tem que defender a mulher. Tiraram ele, fizeram um acordo para ele sair. É basicamente isso aí, né, que eu falei antes. Mas é isso, com certeza foi isso, né? Por isso que quando a Globo precisou tomar um partido, ficou do lado da mulher, claro. Mesmo que ela esteja, obviamente, errada. E aí, como é que fica na justiça essa história? Mas como que isso fica perante a polícia? Porque você deu um falso depoimento na polícia, né? Para a polícia, eu acho que a polícia engole isso daí. O que vai ter problema para elas são as mentiras que elas contaram na justiça civil, que já estão comprovadas. A hora que ele entra com o processo, passa uns dias, elas vão naquela tal de Gabriela Mansur, a justiceira, né? Gabriela Mansur, acho que ela já foi. Mansur, né? Mansur com 2 S. Delegada? Não, ela é promotora, foi candidata a deputada federal com o slogan A Justiceira. E é ela que colhe o depoimento que em São Paulo envia para a ouvidoria do Rio de Janeiro, porque tudo isso aconteceu no Rio. Então elas tentaram dar um trucão ali, né? Ele processou, então vamos para cima. Foram para cima, pegam uma promotora, pode me processar no Rio, absolutamente leviana, porque ela não ouve o outro lado, ela não pede provas, ela simplesmente ouve as mulheres. E outro dia falou aí num outro podcast, que eu esqueci o nome, que ele já tinha que ter sido iniciado, que era um absurdo, sem ouvir o outro lado. Sem olhar para as provas. A pessoa continua lacrando. Você teve acesso, né, aos autos de uma parte. Você conseguiu ver alguma prova material que elas têm contra o Márcio Smelling? Alguma mensagem dele constrangendo elas? Algum áudio com assédio moral ou sexual? Para elas conseguirem comprovar esse assédio sem ser apenas com testemunhas? Prova material que não tem. É a palavra delas contra as provas materiais. É o que basta. Elas não deram abertura para ele? Não, todas deram abertura. Dá para ver pelas mensagens, amorzinho, chefe. Eu acho que não existe a possibilidade dele ser culpado. Não tem, pra mim não tem. Eu acho que ele até pode virar réu, acredito que do jeito que o Ministério Público lacra, ele vai virar réu, mas esse caso está acabado na justiça. A quantidade de mentira delas vai juntar todo o processo agora possível, acho que vai entrar dentro da polícia e tudo isso vai ser na esfera criminal. Aí eu quero ver quem tem coragem de mentir, como essas mulheres fizeram na justiça civil. Enfim, sobre o caso Melling, é basicamente isso. Acho que com toda essa explicação super detalhada do Feltrin, deu para entender mais ou menos o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu, e inclusive como foi o tratamento dado pela grande mídia e pela Globo, né, sobre esse caso. Bom, pessoal, basicamente é isso aí. Tem mais vídeos que eu vou reagir depois. Agradecer ao Wagner, agradecer ao Feltrin, um excelente repórter, cobriu o caso como tem que ser. Bom, o que é que eu tenho para dizer sobre isso? Eu vou repetir o que eu já falei aqui. O meu canal, 83% do meu canal é voltado para o público feminino. Já ajudei mais de 100 mulheres de forma direta a mudar de vida, sair de relação abusiva, de fato ter autonomia sobre a sua vida. O restante que sobra eu tento ajudar os homens, porque infelizmente a sociedade atual vê o homem como inimigo, e isso não é verdade. Existem homens ruins, existem homens abusadores, existem homens mentirosos, agressivos, e eu tento denunciá-los aqui. A minha parte está sendo feita. Mas eu não posso ficar calado quando uma falsa acusação acontece. Porque eu passei por isso e sei como é difícil você tentar provar que você não fez. E eu acho perigoso esse caminho que está indo, porque a palavra de alguém não pode ser prova.
Pessoas com dinheiro ou sem dinheiro estão sendo acusadas falsamente, estão tendo suas vidas destruídas. Você que é mulher que assistiu esse vídeo, eu peço que você tenha um pouco de empatia quando você ouvir um caso, principalmente um caso, isso aqui é importante que eu vou dizer, tá? Principalmente um caso que primeiro vai para as redes sociais para depois ir para a justiça. Todo caso que primeiro vai para as redes sociais e depois para a justiça, questione. Questione. Isso pode ter a intenção de acabar com a reputação da pessoa acusada. Você, homem que viu esse vídeo, eu sei que você fica chateado, eu sei que você que não consegue ver seus filhos, você que tomou uma da pena indevida, sofreu falsa acusação, eu sei que isso revolta você. Mas eu tenho que ensinar você também a não ficar chateado com o mundo, não ficar ressentido, que você tem autonomia também sobre sua vida. Se cuide, se proteja, tenha provas, argumente, porque do jeito que tá, a coisa tá ficando muito feia. Bom, espero que você tenha entendido. Foca exclusivamente no caso Márcio Smelling. Fique em paz, se cuida e um cheiro nos seus cangotes aí. Valeu.